time do Internacional foi motivo de muito debate nesses primeiros meses do ano. A pontuação na tabela era superior ao futebol praticado dentro de campo. No último domingo, a equipe de Abel Braga venceu o clássico e convenceu. E agora? Qual é o verdadeiro Inter? Grenal é sempre um divisor de águas. Pode arrumar ou desarrumar a casa. O Inter chegou na final do Gauchão com a melhor campanha. Mesmo com as vitórias, as goleadas e os resultados quase perfeitos no campeonato estadual, as atuações não convenciam a torcida. Abel Braga foi muito questionado, principalmente por causa do esquema tático. Qual deveria ser a formação ideal do Inter? Quem deveriam ser os volantes? E o meio de campo? Quem teria que ser titular? O clássico Grenal pode ter acabado com alguns destes questionamentos. O Inter deu a largada na final do campeonato no estádio adversário, a Arena do Grêmio. Tricolor embalado com a boa campanha na Libertadores. Eu acho que foi a vitória da humildade. A humildade ela é conquistada com pequenas vitórias. O que se escutava, o que se falava era que seria massacre. E agora vamos esperar. Jogo de volta, né? Só um jogo de 180 minutos. Tem nada absolutamente ganho. Da maneira que nós ganhamos aqui, eles podem ganhar lá. Uma vitória de virada que deixou a torcida colorada eufórica. O Inter começou a partida com a formação considerada ideal, mas com posicionamentos diferentes para os jogadores de meio campo. No intervalo, Abel tirou Jorge Henrique e colocou Alan Patrick, agora titular. Ele está pedindo passagem e eu vou dar essa passagem aí. Não dá mais para esperar. Não dá mais, a verdade é essa. Ele tem que ter consciência. E além disso, botou o time para jogar como na semifinal diante do Caxias. Na ocasião, uma tranquila vitória do Inter por 3-0. Nós estamos com o pé muito no chão. O Inter tem melhorado. As contestações já dão lugar a mais confiança do que antes. Resta saber se o time já deu provas de que é confiável para a sequência da temporada. Essa última frase do Cadu aí na matéria, eu queria dizer uma coisa para o nosso telespectador. Foi brilhante isso? A gente teve muito pouco tempo para observar o Internacional e diante da exigência menor, é verdade, no Campeonato Gaúcho, depois o Remo na Copa do Brasil, a gente via pontuação, via gols, via resultado, mas não via uma consistência de time. No jogo contra o Caxias foi um pouquinho melhor. E no Grenal, o que me mostrou o Abel Braga? Que sim, se o Abel encontrar um sistema de jogo com as peças que ele tem e conseguir encaixar um esquema tático que funcione, que seja confiável, como foi no Grenal, sim, o Internacional pode se tornar confiável para a sequência da temporada. No segundo tempo, ou seja, ele vai ter que mudar o time de novo para ter aquilo que se espera. Existe, né? Vamos colocar o seguinte, primeiro, nós não tivemos pouco tempo de ver o Inter na temporada, nós tivemos sim poucas oportunidades, porque esse time do Inter jogou muito pouco na temporada. É isso que eu quis dizer. Outra coisa, a concepção do Abel, ela foi mudando. Tanto que no próprio Grenal tem duas concepções de time. Uma que é um ornitorrinco tático, que é que começou o jogo. Não esqueçamos o seguinte, a primeira vez que o Abel teve todos os jogadores considerados por ele como titulares à disposição foi para iniciar o Grenal. E ele fez uma lambança. Mas mais em posicionamento do que escolha de jogadores. Não, até tudo bem. O problema maior foi o posicionamento do D'Alessandro e do Arangues, para mim. Tá bem, não, a presença do Jorge Henrique no time também, que vem mal o ano todo e continua achando que na marcação está mal concebido. Embora no segundo tempo tenha suplantado isso. Para que as pessoas entendam como é que funciona o Inter a partir de agora. O novo time titular do Inter tem no meio-campo o Williams abrindo o meio-campo, o Alan Patrick lá do lado esquerdo, o D'Alessandro lá do lado direito e o Alex e o Arangues fazendo um serrote com o Rafael Moura na frente. E o Alex e o Arangues são os homens responsáveis quando um segurar e o outro vai, o que segura ajuda o Williams. A minha questão, por isso que ontem eu perguntei para o Alan Patrick aqui, cobertura. Teve um jogo contra o São José, que o Williams era o único volante, o jogo foi no Vale, e o Williams saía para cobrir. Ficava um buraco no meio-campo, sem marcação, que o São José fez a festa contra o Internacional. Então é esse jogo todo, que não aconteceu no segundo tempo do Grenal, de cautela e marcação, que eu tenho preocupação com. Não, e tem outro detalhe, tá? O Internacional sofrerá mudanças agora e vem mais uma mudança ainda, que é o reingresso do Otávio no time. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que a volta do Otávio é apenas
é uma espera do melhor da condição do jogador retomada com o pós-lesão. Mas eu não vejo pra isso, voltar. Daniel. Tu vê isso no Abel? O Abel chegou a treinar, o Abel chegou a treinar e deu indícios de que o Otávio voltaria Ia ao jogar no lugar Internacional, do seria o Jorge titular Henrique. do Grenal. Mas no lugar do Jorge Henrique, Daniel. Sim, tiraria o Jorge Henrique. Mas agora o Jorge Henrique já saiu. Então mas lugar de aí- quem? E o Alan Aí Patrick entra o não Alan Patrick. joga, mas o Alan Patrick entrando no lugar do Jorge Henrique, entra no lugar do jogador, mas não no lugar da posição. Não, a gente tá falando de entrar no lugar do jogador, entrar na vaga do jogador. Perfeito. Na vaga. Não na dizendo, função. Não na função. É que, Daniel, o segundo tempo do Grenal foi tão expressivo a favor do Inter, que eu acho que o Abel vai segurar o Otávio. Ele vai pelo menos ver esse time jogar por alguns jogos. Esse time do segundo tempo... Vocês lembram ano passado? Vê agora no Grenal da volta agora, Também. provavelmente, né? Vocês lembram do ano passado, quando o Renato inventou um 3-5-2 no Grenal e deu certo, foi melhor que o Inter, e a partir dali deixou esse time jogar? Aí entra a tal importância do Grenal. O segundo tempo do Grenal do Inter é muito expressivo, cara. Ele não tem como tirar esse E a time gente por enquanto. até não citou, tudo bem que é uma outra circunstância festiva, de amistoso, mas o Inter tem um teste no domingo, na reinauguração do Mas Beira-Rio. aí eu imagino que o Índio vai jogar, que jogadores com uma Pode ser. história... Mas o construída Penharol, internacional, Mas aí, talvez no segundo tempo, mas o Abel acho pode errado, começar o jogo nesse amistoso, botando o vai time. querer ganhar. Eu tô Dá uma com o movimentação. Cadu. Mas o Eu tô com Penharol... o Cadu nessa aí. O Inter tem que usar o jogo como bem. uma espécie de um treinamento. Só que O o jogo Penha- ele não tem que ser da programação da festa do Internacional, tem que Mas ser da ele programação da preparação do Internacional. Tá bem. E aí mas eu o- concordo com o Cadu, acho que tem que jogar o time principal. Tá, mas como teste técnico, o Penharol chora de ruim, né? Sim. Bom, mas é o que o Inter tá enfrentando no Campeonato Gaúcho, fora o Grenal. Tá, né? mas assim, Penharol é um time que foi eliminado agora da Libertadores, não vai jogar bem. a última rodada sem É. chances de classificação. Tá, tudo bem. Ele vem numa decrescente. Ele estava melhorzinho no Campeonato Uruguaio e veio decaindo com o Fossati. Mas é um jogo, é uma movimentação, uma oportunidade de botar o time para jogar. O Penharol não fez o que se faz quando se tem o Fossati como treinador. Se tira ele na hora decisiva, senão não se ganha Não, eu nada. acho que o grande erro do Penharol foi não ter colocado o Celso É Ruth. isso aí. É isso aí que eu ia dizer. Aliás, o Penharol tem uma das camisetas também mais Mais bonitas. lindas do mundo. Sem dúvida. Ah, sem faz dúvida. a camiseta. Esse Penharol é lindíssimo.